Senhor presidente, nobres pares da casa, senhores e senhoras aqui presentes e aos que nos acompanham nas redes sociais. Antes de entrar propriamente no meu discurso, eu quero aqui parabenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cacoal, Dr. Diógenes, fez aniversário ontem, fica aqui a minha congratulação. Cleide Dorvino, cumprimentá-los, Tião, e antes de qualquer informação a ser apresentada, mostro o meu lado como ser humano e me solidarizo com o senhor Adailton Fúria por ter a sua mãe no leito de UTI nesse final de semana. Peço a Deus que abençoe a vida da sua mãe, que está enferma. A mãe do prefeito passou no hospital de campanha, no Euro, e está, neste momento, na UTI do Hospital Regional de Cacoal. Que Deus possa dar a cura e abençoar todos os profissionais que vão tocar na mãe do prefeito da nossa cidade. Mas isso não me permite me calar, parar de trabalhar, legislar e fiscalizar as ações do Executivo. Uma coisa é o prefeito da cidade, outra coisa é o cidadão que está com a sua mãe enferma. E com esse questionamento, eu faço uma pergunta para todos que me ouvem. Qual o papel do vereador diante de uma denúncia de uso da máquina pública em benefício particular por parte do Executivo Municipal? Já dizia Abraham Lincoln: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder, dê-lhe o dinheiro ou a fama. E aí eu pergunto: o que é o poder? Como nasce o poder? Como se exerce o poder? O poder é soberano ou tem limites? O poder não é exercido de forma absoluta, de cima para baixo, e sim de forma linear, dividido nas funções que lhe são atribuídos. Por exemplo, um pai e uma mãe têm um poder sobre os seus filhos, porém, as suas ações estão dentro dos limites impostos por lei. O que não é proibido, por lei, é permitido. O poder econômico, ele não é soberano. O poder judiciário também não é soberano. Entretanto, ao contrário das relações sociais, que podem fazer tudo o que não for proibido em lei, o gestor público só pode exercer o poder onde a lei determina, e esse é o seu limite. O poder não é algo que se detém, é algo que se exerce. E para exercer, tem que ter autorização legal dentro dos princípios da moralidade, da ética, da transparência, da finalidade pública, entre outros determinados por nossa Carta Magna. Quem ultrapassa os limites de suas atribuições, isto é, do poder que lhe é determinado, e passa da função pública para a esfera de interesses pessoais, comete uma infração administrativa e, consequentemente, comete um crime. É nesse momento que os outros poderes paralelos entram em cena, justamente para equilibrar os poderes, evitando a sobreposição de poderes. Todos esses exercícios de poderes constituem a sociedade. Como dita a teoria filosófica do francês Michel Foucault. Ou seja, o poder é difuso, é de todos, e não somente de um segmento. Na esfera municipal, a Câmara de Vereadores tem a obrigação de fiscalizar, de apurar, investigar as ações atribuídas ao Poder Executivo, para justamente
preservar o poder do povo. Da mesma maneira, para se manter o equilíbrio e equidade, nós, vereadores, não fomos eleitos somente para sermos vereadores de gabinete, e sim para irmos a campo, lutar pelas causas que acreditamos, principalmente em função da população. A segunda opção é que os nossos verdadeiros patrões, o povo, é o que ele espera de nós. É o vereador que coloca a ordem na casa administrativa do povo. Em outras atribuições do Poder Legislativo Municipal, sua obrigação fiscalizatória é bem abrangente, pois trata-se de controlar toda a administração pública local, no que diz respeito às questões contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial, desempenhadas pelo prefeito e seus subordinados, com o objetivo de garantir a lei e ao bom uso do dinheiro e do patrimônio público. Conforme dito o artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Na prática, nós, vereadores, podemos fazer o acompanhamento por diversos meios ou instrumentos, tais como pedidos escritos de informação aos responsáveis do Poder Executivo, convocação de autoridades ou pessoas ligadas ao prefeito para comparecerem pessoalmente à Câmara ou às suas comissões para dar explicações sobre assuntos e a sua responsabilidade, visitas especiais a órgãos públicos, criação de comissões especiais, parlamentares, inclusive a de inquérito, quando receber alguma denúncia ou em caso de suspeitas de irregularidades na gestão municipal. Podemos também, senhores, sustar os decretos do prefeito, que extrapolam a sua função regulamentar. Todas as fiscalizações e controles devem ser feitas sob o princípio da independência e harmonia entre os poderes. E foi dentro dessas atribuições e prerrogativas que, após denúncias de moradores da zona rural, do setor prosperidade, que no dia 17 de setembro de 2021, oficializei a Delegacia de Polícia Civil de Cacoal e a terceira Promotoria de Justiça desse município as devidas apurações de denúncias sobre o uso indevido de maquinário público em propriedade particular. Fato que, em princípio, configura improbidade administrativa, bem como o indevido recebimento de recurso federal, pois se trata de rejeito de asfalto da BR-364 na propriedade do prefeito municipal de Cacoal. O fato foi monitorado, fotografado. Em pouco tempo, o rejeito foi deixado na propriedade particular e, em seguida, assentado na mesma. Isso é inadmissível. Usar maquinários públicos municipais, usar material de recurso federal para uma propriedade particular. E pior, o proprietário essa propriedade pertence ao chefe do Executivo Municipal. Isso tem que ser averiguado, tem que responsabilizar quem participou de forma direta ou indireta. Qualquer pessoa que passa pela 208 vê nitidamente o rejeito na propriedade. E essa Casa de Leis não fechará os olhos para essa situação. Senhores, o rejeito é para o uso da população, em áreas como o Distrito do Riozinho, a São Camilo, onde há função pública, onde há grande necessidade de combater a poeira, e não para o uso de propriedade particular. Dias antes eu fiz uma solicitação ao chefe do Executivo para que colocasse o rejeito na São Camilo. E até hoje não foi colocado, desde fevereiro de 2021. Presidente, eu vou pedir 2 minutos. Vereador, o senhor me consegue a parte? Só um minutinho.
só para contribuir. Eu recebi aqui o ofício do senhor, uma cópia do ofício, e, como o senhor bem diz aí, a população precisa, né, de uma resposta. Eu também quero me posicionar de modo de que, como eu estou tendo esse ofício em mãos, agora nós recebemos aqui, o senhor que me passou uma cópia, então nós vamos levar, vamos analisar, apurar a denúncia, e pode ter certeza que nós vamos aí, pelo menos da minha parte, dar uma resposta aí a toda a população de Cacoal a respeito aí dessa denúncia que Vossa Excelência protocolou, né, via judicial também. Então, era só isso que eu queria contribuir, deixar o meu posicionamento aqui sobre a sua fala. Obrigado, vereador. Fica a pergunta: até quando a população será sacrificada em benefício de quem tem a obrigação de respaldá-las? Vamos deixar isso acontecer? Essa Casa de Leis não tomará providência, em menos ela estará uma comissão processante, para fim de apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito municipal, conforme reza o artigo 42 do Regimento Interno. Não iremos atender o que reza o artigo 21, parágrafo 2º da Lei Orgânica e o artigo 41 do nosso regimento, que instaure a comissão de inquérito mediante as regras do artigo 45. Eu tenho a certeza que essa Câmara de Vereadores não será omissa diante desses seríssimos fatos narrados nas denúncias, e tomaremos as devidas providências para apurar minuciosamente, para prestarmos conta à população que aguarda o nosso posicionamento. Não podemos fazer parte da cultura arcaica em que o Executivo usa e abusa do seu poder soberano, avalizado na nossa cidade. E para referendar a independência da Casa de Leis, que votemos o mais breve possível o projeto de resolução que muda a data da eleição da mesa diretora para o ano de 2022, no mês de dezembro. Não podemos permitir que o Executivo, ao invés de executar as leis em benefício da sociedade, que, ao contrário de atender às demandas direcionadas à população, use a máquina pública para interesse próprio, e nem use essa casa como celeiro de seus desmandes, independentemente de alguns que são da base governista ou não. Nossa função é fazer o que é correto. Nós temos o poder de ser um bom exemplo para Cacoal. Basta querer. Senhor presidente, fica aqui o meu pedido, que essa mesa diretora, para deixar o princípio da imparcialidade, coloque nos rigores da lei o artigo 42 e que se crie uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do Executivo Municipal e que essa casa possa dar resposta à altura à sociedade de Cacoal. Muito obrigado.